Senhores cooperados, sejam muito bem-vindos à Cooper Citrus Expo. O meu nome é Daire Carlos da Silva. Eu estou como consultor especialista em cereais. E o nosso tema para discussão e aprendizado nesse dia é a escolha da cultivar mais apropriada de soja. A escolha das cultivares de soja deve estar sempre aliada a uma série de informações importantes e indispensáveis para alcançar o seu máximo potencial produtivo. É um trabalho de interação entre genótipo, ambiente e também manejo. Veremos. Um dos maiores desafios enfrentados pelos produtores, pelos cooperados, é a escolha da cultivar perfeita para a sua gleba, para a sua propriedade. A cultivar escolhida, ela deve atender aos seus principais interesses, interesse seu, próprio, particular. Além disso, a cultivar ela tem que ter uma flexibilidade para a época de plantio e diferentes condições de solo e de clima. Então, por isso que é um desafio enfrentado por cada produtor e todos os anos. Então, nós temos aqui como tópico a escolha perfeita da cultivar, a flexibilidade de plantio, as questões de épocas, as condições de solo, fertilidade, tipo, topografia e as condições de clima, condições de estresse. Nós ainda não sabemos qual vai ser o fenômeno que vai ocorrer para essa safra, se vai ser El Niño, se vai ser Laninha, mas nós temos que estar interagido para que possamos, sim, escolher a cultivar mais adequada. Aqui eu vou colocar duas observações nesse slide. De um lado, tem ali uma fotografia com algumas sementes de soja. São cultivares de soja, são espécies de soja. Essas cultivares, eu tirei essa foto lá na Embrapa Soja de Londrina. Ela preserva ali no seu banco ativo de germoplasma mais de 35 mil tipos de soja de todo o mundo. É o segundo maior banco genético do mundo. O maior está na China. Então, nós vamos ver a importância. Eu coloquei uma outra observação aqui muito importante, porque o Brasil é um país iniciante de soja. O seu primeiro cultivo foi em 1914, fazem 106 anos. Foi plantado lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, com a produtividade aí de 700 quilos. Mas agora nós vamos ver, no próximo, a importância do correto posicionamento. A questão é o posicionamento, quanto à escolha da cultivar, quanto o ambiente de produção e quanto a informações de manejo. Eu coloquei lá no primeiro slide que é uma interação entre genótipo, ambiente e manejo. Diante de tantas questões a serem avaliadas, às vezes ainda permanece a dúvida, e sempre vai ocorrer essa dúvida. Qual a melhor cultivar que eu devo plantar? Geralmente, é normal isso, geralmente a ênfase do produtor está entre a produtividade e a estabilidade, né? Eu quero uma soja que produza bem, né? E todas elas produzem bem, desde que muito bem posicionada. E eu quero uma soja também que tenha estabilidade. Então, nós veremos agora quanto os tipos de soja que existe no próxima lâmina. Quantas cultivares existem? Não sei se os senhores têm conhecimento. Nós temos no Brasil, segundo a fonte AgroLink, 651 cultivares de soja registrada no Brasil. É muita cultivar, né? É muito. E quais são os tipos? Nós precisamos saber disso para um posicionamento correto. Quais são os tipos? Então, nós temos a soja convencional, todo mundo conhece. Aí nós temos agora as geneticamente modificadas, que são as transgênicas. Começar com a RR1, resistente a glifosato, RR2, ainda mais resistente a glifosato. Aí vem a intacta, com gene BT, resistente à lagarta. Aí vem a outras gerações que ainda não foram lançadas, com também
RR2, mas com mais um outro gene resistente a herbicida dicamba, um outro gene, né, que é o enlist, resistente a 2,4-D, um outro gene ainda, Liberty Link, resistente a glufosinato, e também algumas que saíram naturalmente, né, que não são genoticamente modificada, mas ela vem já com uma tolerância à ferrugem, que é a inox, que é a Shield da Embrapa, e a Block, que é tolerante a percevejo. Então vamos lá. Nós vamos ver agora quanto ao hábito de crescimento. Tudo isso é importante para a escolha. Nós precisamos saber a parte do genótipo. Depois nós vamos ver a parte de ambiente, depois nós veremos a parte do manejo. Hábito de crescimento de soja. Então nós temos aqui o hábito de crescimento determinado e indeterminado. Por que isso é importante? Porque eu preciso conhecer a cultivar que eu estou plantando para posicionar no ambiente correto. Nós temos esses dois tipos de hábito de crescimento de soja. Nós podemos ver na foto, a própria foto diz aqui, o crescimento determinado, a floração ocorre por igual, em toda a planta, tá? Desde cima até embaixo. Ela cresce, né? E ela não ramifica após a floração. Então, depois que ela floresceu toda e soltou a cachopa, né? O pico dela, floral, ela para de crescer. Então, ali houve um estacionamento. Então, isso é um hábito de crescimento determinado. Ela desenvolve vagens, grãos no topo e na base da planta ao mesmo tempo. E o nó terminal sempre tem muitas vagens, que é aquela cachopa. Então, esse é o hábito de crescimento determinado. O indeterminado, metade da altura no final do ciclo, né, da floração. Ou seja, a floração se dá de baixo para cima, ela cresce, ela continua ramificando durante a floração, durante a formação de vagem, durante a granação. As vagens começam a encher de baixo para cima. E tem poucas vagens no ramo do ponteiro, ou seja, tem menos do que do hábito determinado. E normalmente são cultivares que têm a primeira e seção de vagens mais altas. Por isso que é muito importante nós conhecermos isso. E para conhecer o ciclo, também eu preciso conhecer referente ao ciclo. A próxima lâmina mostrará sobre o ciclo. Nós temos aqui, para a nossa região, que compreende São Paulo e Minas Gerais, as cultivares nossas vai de 100 a 140 dias. Então, está lá o S, que é a semente, o estágio, né, V é o estágio vegetativo, ali vegetativo embrional, aqui está até V9, mas vai até VN, começa com V1, primeiro trifólio, V2, segundo trifólio. Quando ela floresce, ela entra no R, no R1, o início de florescimento, que é o estágio reprodutivo, é um R de reprodutivo. Mas o que é importante é, nós temos as cultivares zoneadas, né, para o ambiente aqui para nós, tanto São Paulo quanto Minas, que vai de 100 a 140 dias. Nós vamos ver também a questão do potencial. Nós estamos falando de genótipo, né? O que vem junto com a planta, o que vem dentro, intrínseco na planta, faz parte genética de cada cultivar. A produtividade, a tolerâncias, resistência, tolerância talvez a um produto, resistência à praga, hábito de crescimento, que nós acabamos de ver, a precocidade, que é o ciclo dela, que nós veremos daqui a pouco, responsiva ou responsidade, ou seja, é uma cultivar que responde à tecnologia, numa área irrigada, numa área mais fértil, qualquer coisa que eu fizer de benefício a ela, ela vai me corresponder. E a questão do acamamento, isso é uma questão de genótipo, de genótipo. Bom, agora nós vamos ver as informações. Quando nós queremos adquirir algum material, nós adquirimos também algumas informações que está nesse próximo slide. As informações que vêm nos catálogos. Na verdade, para nós escolhermos uma correta cultivar, pode nos assegurar esse sucesso as empresas obtentoras e também as multiplicadoras. Por quê? Porque elas têm nos seus sites, nos seus catálogos,
informações sobre todo o histórico, toda a performance daquela cultivar. Então, a escolha deve ser sempre aliada a uma série de informações. Manejo para que possamos alcançar o máximo potencial produtividade. Então, nós vamos ver aqui grupo de maturação. Todas essas informações tem no catálogo. Grupo de maturações é importante? Sim, né? Para mim saber o ciclo, está relacionado ao ciclo. No caso aqui está 6.4, nós vamos ver depois. Hábito de crescimento é importante? Nós já vimos, é muito importante. Cor da flor é importante? Não, não é tão importante. Ou ela é roxa ou ela é branca, isso não vai mudar nada. Cor da pubescência, que é o pelo, ou é cinza ou é marrom, é importante? Também não é importante isso. Cor do hilo, mas vem como característica da cultivar. Cor do hilo também não é importante. Altura média da planta, isso já começa a passar a ser importante, né? Porque nós depende do tipo de solo, o tipo de topografia, nós queremos uma cultura que cresça um pouco mais ou um pouco menos. A questão do acamamento, é muito importante, se ela é resistente ou não, né? Ou se ela é tolerante ou não. Ampla adaptação geográfica, isso é bom. Isso aqui já são características regionalizadas. Ó, ela tem uma ampla adaptação geográfica. Opa, essa cultivar é boa. Por quê? Porque ela conseguiu produzir bem em várias regiões do Brasil, não só do estado. Ela tem uma alta estabilidade. É importantíssimo isso, porque mesmo diante de intempéries ou diante de alguma situação adversa, ela ainda manteve um teto mínimo produtivo. Ela não deixou de produzir. Ela não alcançou o topo, mas ela não deixou. Então, é uma soja que tem estabilidade. A questão da precocidade, né, está relacionado ao grupo de maturação. E a questão de sanidade foliar, que nem no caso aqui está lá, ótima sanidade foliar. Isso importa para nós, para que ela possa ali suportar até mesmo, às vezes, pressão de doença. O que tem no catálogo também, que é importante, nós precisamos ter as informações da cultivar que nós vamos escolher. Então, naquele cantinho ali, está ali referente a doenças. Sempre tem cancro da haste, mancha-olho de rã, e está mostrando no quadrinho se ela é susceptível, se é moderadamente susceptível, se é moderadamente resistente ou se ela é resistente. Ou SI sem informação. Então, todos os catálogos trazem isso. Outra coisa muito importante que nós vemos no catálogo, nós temos que respeitar. Depois nós vamos ter ainda uma lâmina falando sobre isso. Quanto a microrregião dela inserida, que é o ambiente. O ambiente. Então, a gente pode ver aqui que tem um ambiente 101, a microrregião, né, zoneada para 101, para 200, até 300. Então, ela tem 3 regiões, né, endofoclimática que ela pode ser plantada. Mas o que é mais importante ainda sobre isso? O ciclo nessas determinadas regiões. Aqui mostra o catálogo, devido a muitos ensaios que as obtentoras e as multiplicadoras fazem, ela tem o ciclo de acordo com a época de plantio. Então, isso é importante. Nós podemos ver aqui que vai de 135 dias a 108 dias, a mesma cultivar. Isso dependendo do zoneamento. Outra coisa importante que está nesse catálogo aí é a época que eu vou plantar e a população. Aqui mostra a quantidade de semente que eu devo colocar por hectare de acordo com a época de plantio. Então, isso é muito, mas é muito importante. Então, nós vamos ver agora no próxima lâmina sobre a maturidade. Grupo de maturidade, ou o ciclo da soja. Então, nós temos aqui, na média de 100 dias, nós chamamos de super precoce. Soja que dá com 98, às vezes 95, até 100 dias é uma super precoce. Cultivar precoce é aquela que, de média, em torno de 115 dias. Uma cultivar semi-precoce, de média, 120 dias. A de ciclo médio já vai para 125 dias. Existe uma semi-tardio, que vai até 130 dias. E a tardia, que provavelmente, né, quase ninguém planta, é acima de 130 dias, que é aquela que a gente viu, que vai até 140 dias. O ciclo é muito longo e isso faz com que venhamos, talvez,
a gastar mais com ela e não tem como se organizar para fazer uma possível safrinha. Mas nós temos que entender que dentro de cada sistema de produção, quais são as cultivares que atendem essa época de semeadura, para encaixar nas janelas do cultivo do sistema de produção. Quais são as indicações específicas de população, de planta, para cada época e para cada cultivar? Assim como ter as interações, né? Ó, fertilidade, interações com manejo fitossanitário e assim por diante. Nós precisamos, ainda mais nós, né? Porque aqui no Brasil se cultiva soja nos mais diferentes ambientes de produção. Por isso é importante que o manejo seja sempre atualizado para se realizar os melhores tratos culturais na sua propriedade. Então, nós vamos conhecer aqui e definir alguns parâmetros, como zoneamento, que nós veremos na próxima lâmina. Está aqui, escolher a cultivar. Isso é importante, senhores cooperados. A melhor forma de garantir um rendimento superior é a utilização de semente de categoria fiscalizada e ou certificada, não semente salva. E o uso de cultivares recomendadas pelas comissões regionais de pesquisa, conforme descrito pelo zoneamento agrícola da cultura para cada região. Então, aqui entra o zoneamento, mas eu não sei o que é zoneamento. Então, eu coloquei aqui o que é o zoneamento. É um instrumento de política agrícola, de gestão de riscos na agricultura. São analisados os parâmetros de clima, solo, ciclos de cultivares, né, a partir de uma metodologia validada pela Embrapa. Então, o governo federal entra nisso, colaborando na definição das escolhas das cultivares e do melhor período de plantio. Nós vamos ver agora a questão, uma foto aqui que vai explicar bem, só visualizando a questão dos diversos ambientes de produção regionalizados. O que nós temos aqui? Um mapa, nós estamos vendo o mapa do Brasil e nós estamos vendo ali os grupos de maturidade, que vai de 5 ali no sul e vai até 9. Tá? E nós estamos vendo também um mapa ali de zoneamento. Ali pegamos mais o que interessa para nós ali, São Paulo e Minas, que temos ali a 205, 204, 301 e a 302, para a terceira aproximação. Então são diversos ambientes de produção dentro do mesmo estado. A gente pode ver ali, existe 3 exemplos aqui no estado de São Paulo, 301, 205 e 204. Por isso, há essa regionalização para a escolha de melhores cultivares. Em termos de regionalização de sistema de produção, nós temos características específicas de ambiente. E assim faz que tenhamos características específicas da fisiologia da planta e detalhamento de manejamento de cultura. Qual é o melhor posicionamento fitotécnico dessas cultivares dentro desse sistema de produção específico para cada região, ou para a minha região, aonde estou inserido? Para que nós possamos atuar do ponto de vista agronômico, para que a cultivar consiga expressar o seu máximo potencial produtivo. E isso tem a ver com o manejo, né? Isso tem a ver com o ambiente, isso tem a ver com o genótipo. Tem muitos produtores que têm propriedades em vários estados. É difícil conseguir plantar uma cultivar em vários estados, ou com a mesma população, ou em épocas, ou na mesma época. Então, cada região tem a sua particularidade. Cada região possui a sua particularidade. Nós vamos ver agora uma definição sobre o grupo de maturidade. Eu coloquei algumas coisas escritas, porque eu acho que é importante, até mesmo para lermos. Então, entenda como é realizada essa classificação da maturação, que estava naquele mapa que vai de 5 a 9, aqui no Brasil. Então, o crescimento de soja ele é dividido em 2 períodos distintos, o vegetativo e o reprodutivo. Nós já vemos, é o V e o R. A duração do ciclo representa o número de dias
que a cultura leva para chegar à maturidade, ou seja, a colheita fisiologicamente madura. Baseado no tempo para o florescimento e para a maturação, foi desenvolvida uma classificação da soja em 13 grupos de maturação, que vão 000, isso não importa para nós, vai até o 10 ali em algarismo romano. Os cultivares do grupo 00 são aqueles da região mais próxima dos polos. E as cultivares do grupo X mais próximos da linha do Equador, que são o nosso caso. Então, essa classificação tem sido adotada no Brasil, é a mesma utilizada nos Estados Unidos, na China e na Argentina, que são os maiores produtores de soja. Entretanto, no Brasil, nós usamos com mais frequência os números arábicos, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 5 e vai até o 9. Então, nós vamos continuar agora aqui, citando aqui alguns exemplos. Vamos lá. O próximo slide. Vamos falar sobre o manejo. É importante, é muito importante. Na verdade, é como eu disse, é um conjunto de coisas. Então, o manejo também se encaixa na escolha da cultivar ideal. Então, eu preciso saber, é como se fosse uma pergunta. Eu preciso saber do produtor qual foi a cultura anterior. Tem até algumas fotos aqui do lado. Laranja, é pasto, é cana, é milho. Qual foi a produtividade dessa cultura anterior? Né? Quanto você produziu de cana? Você está renovando o que você produziu? Produziu 80 toneladas? Não, produzi 40. Né? Porque se eu não tiver uma análise de solo, eu vou saber aproximadamente o quanto que eu tenho de fertilidade naquele solo. Então, há uma necessidade. Olha, eu produzi 200 sacos de milho naquela área e eu vou colocar soja. Então, eu sei que o solo está totalmente equilibrado para se ter uma alta produtividade de milho. A área é irrigada ou é a área de sequeiro? Né? Eu tenho lá, vai ser no pivô? Não, vai ser no sequeiro? Em relação à correção, nós precisamos saber também para posicionar. Ela foi colocada calcário? Foi colocada gesso? Pediu-se, né, para se colocar isso? Então, dentro desse contexto de recomendação de cultivar, nós temos esse detalhamento desse manejo. Esse detalhamento diz respeito à cultura anterior, né? Aquilo que o solo já produziu anteriormente. Na próxima lâmina, continua falando sobre quanto ao manejo. Nós temos mais 4 tipos de manejo aqui. O que eu preciso saber? Topografia. Eu preciso saber, tem uma foto ali, uma área totalmente inclinada. Mas por que eu preciso saber topografia para me escolher minha soja? Porque eu preciso de uma soja que tenha a inserção da primeira vagem mais alta, senão eu vou deixar de colher aquelas que dão inserção mais baixa, eu vou ter perda. Então, nós precisamos conhecer a topografia do solo. O tipo de solo, é um solo mais arenoso? É um argiloso? Né? É um solo diferente? Né? Nós precisamos conhecer. Né? Tem solo que cascora, tem solo que é mais leve, outro mais pesado. Nós precisamos saber se é plantio direto, se é plantio convencional, a fertilidade, né? Eu até coloquei aqui uma fotozinha do boletim 100. Nós precisamos saber a fertilidade. Eu preciso saber o que o meu solo tem, e aí eu vou escolher uma cultivar e vou ver qual é a necessidade dessa cultivar e vou colocar aquilo que está faltando. Então, nós não vamos extrapolar, não vamos colocar nem a mais nem a menos. Se eu colocar mais, né, não vai nem me dar resultado. Se eu colocar menos, vai cair a minha produtividade, porque a questão nutricional são fatores limitantes para a produtividade. E também na questão de ervas daninhas. Eu preciso saber que tipo de erva daninha. Por isso que nós temos as diversas tecnologias, principalmente aquelas que vão sair agora que é a questão do 2,4-D, a questão do dicamba. Então, nós precisamos saber, sim, qual erva daninha que nós temos para fazer esse manejo. Então, sempre nós vamos ficar atentos a esses detalhes. Nós não podemos deixar passar esses detalhes. Quais são as características específicas de cada cultivar para cada região, onde você está inserido do seu sistema de manejo. Por isso que entra aqui o sistema de manejo, para que a cultivar consiga expressar esse potencial. Você precisa fazer
esse ajuste refinado, refinado. Não adianta, escuta bem, não adianta ser generalista, né? Generalista, né? Ser junto com os outros, né? Ou seja, por quê? Porque não vai avançar em produtividade. Não é porque o vizinho, não é porque alguém falou, é porque, né, alguém alcançou, eu vi na televisão, foi feito esse tipo de manejo. Não, eu quero ver o manejo meu. Qual é o meu manejo? Eu preciso saber, eu preciso fazer esse ajuste refinado. Então, é muito claro isso. O agricultor precisa buscar esse detalhamento para que a cultivar possa expressar ali o máximo. É necessário isso. Nós vamos partir para o próximo slide, concedendo ali a questão de um exemplo de planejamento de plantio. Nós vamos ver aqui nesse gráfico, embaixo está escrito janela de plantio, mais para frente está escrito janela de colheita. Nós aproveitamos ali, pegamos ali o ciclo de 110 a 140, apesar que nenhuma dessas aqui chega a 140. Mas nós temos que iniciar, é um planejamento de plantio dentro de uma área grande, onde vai ser colocadas 5 cultivares diferentes. Então, ali há vários tipos de fertilidade de solo, há outros tipos de manejo. Então, o início do plantio, nós vamos começar ali, né? Eu dei um exemplo aqui, não é o exemplo da cultivar, mas é o exemplo aqui de ciclo, de ciclo. Começamos com 5947, um exemplo. Por quê? Porque a maturação dela é 5,9. Ela vai me dar aí em torno de 110 dias, 105 dias. Depois uma TMG 7062, que o ciclo é 6,2, vai me dar aí em torno aí de 115. A fibra 6,3, 6,4, chega até 120 dias. A 6700 a 125 dias, 6,7 a maturação. E depois 7739, 7,7, que vai alcançar aí acima de 125 dias. Então, o meu plantio, a janela é menor, porém, na minha colheita, a janela é maior. Então, nisso nós também temos que planejar. Por isso que a cultivar também está relacionado até nesse tipo de planejamento. E nós vamos ver, né, um exemplo. Vou citar aqui um exemplo aqui. É um produtor, ele está a 500 metros de altitude. Está lá na região quase lá de Araçatuba, que é mais baixo ainda. Só que ele tem solo fértil. Ele tem um grupo de cultivares que atende àquela condição. Não tem uma ou duas, ele tem um grupo de cultivares. E nesse contexto, nós temos que entender qual é a melhor época de semeadura. Será que eu posso fazer antecipada? Tipo dia 15 de setembro? Ou é melhor plantar depois do dia 15 de outubro? Então, nós precisamos fazer esse detalhamento. Nós vamos adquirir isso juntamente com a obtentora. Ela vai fornecer. A multiplicadora também vai fornecer isso. Então, esse posicionamento regionalizado é muito importante. Nós não podemos falar generalizar, não, é regionalizar e não generalizar. O próximo slide, nós vamos ver aqui, e eu vou dar um outro exemplo, sobre o posicionamento regionalizado. Eu sempre faço essa pergunta para o cooperado quando eu vou fazer a visita, porque ele já define uma cultivar ali, porque outros indicaram, ou porque ele até viu uma cultivar num dia de campo, onde foi muito bem posicionada e muito bem tratada. Então, a minha pergunta para ele sempre é assim: quando vai plantar? Eu preciso saber, né? Porque você tem aquela janela, você não planta qualquer cultivar em qualquer época. Então, quando você vai plantar? É difícil essa pergunta. Se eu tiver área irrigada, eu posso responder. Se eu não tiver área irrigada, eu vou falar, depende da chuva. Aí, a outra pergunta, então, quando quer colher? Quando que você quer colher? É uma pergunta, se você não sabe quando vai plantar, mas pelo menos quando você vai colher. Vai ter safrinha? Eu vou citar um exemplo aqui, muito interessante, né? Quem está atrelado, principalmente, a plantar milho safrinha? O produtor quer uma cultivar que tenha um ciclo cada vez mais precoce, não é verdade? Que consiga crescer bem, numa semeadura antecipada, quem sabe comecinho de outubro, até mesmo final de setembro. Aí a necessidade desse ajuste
genótipo ambiente, né? A cultivar com o ambiente, aquilo que ela tem na genética juntamente com o ambiente. Então, nós ficamos dependentes da obtentora porque ela possui esses resultados. Ela planta diversas cultivares em diversos ambientes, em diversas épocas, com populações diferentes, e ela vai mostrar aquilo que é ideal para essa área. Para essa área. Olha, sobre tudo isso, queria deixar uma frase não, né? É do pesquisador, está no próximo slide, do Dr. Avaldir Balbinotti. Nós fizemos um curso lá na Embrapa e isso daqui é cientificamente comprovado. Então, segundo o doutor da Embrapa Soja, né, Avaldir Balbinotti, ele diz o seguinte: para a grande maioria das situações de cultivo de soja, a grande maioria, região, cultivar, época de semeadura, o espaçamento de 45 a 50 é adequado. Então, está aqui, ele é adequado. Beleza? Não está falando que é o ideal, não, mas ele é adequado, porque consegue-se grande produtividade. Então, nós sabemos que as nossas cultivares são plantadas entre esses dois espaçamentos. A utilização de quantidades de sementes além do indicado pelo obtentor das cultivares não proporciona aumento significativo de produtividade. Isso tem que ficar bem claro. Quando nós mostramos aquele slide que tem no folder, né, que tem a situação da cultivar ali, população 300 mil, 280, se está falando ali, um exemplo, 300 mil, jamais ultrapassa aquele número. É sempre aquele número é um número máximo. Então, está aqui, foi cientificamente provado. Então, não utilizar a quantidade de sementes além do indicado. Além do indicado. Tudo isso porque nós desejamos isso que está no próximo slide aqui, ó. O nosso desejo. Olha que bonito. Uma plantabilidade ideal, limpa, uma soja limpa, um nascimento uniforme, um fechamento uniforme. Não é canteiro. Olha o tamanho dessa área. Não é canteiro. Por quê? Uma área muito bem posicionada. É uma área a qual foi utilizado todos os recursos. Aqui não é uma área irrigada, é uma área de sequeiro. Mas, com a ajuda do nosso bom Deus, com certeza uma área dessa irá produzir muito, muito. Mas aqui foi adquirida uma semente de boa qualidade, de boa germinação, de bom vigor, uma plantadeira boa, com uma plantabilidade excelente, né? E com esse arranjo espacial maravilhoso. Então, eu vou deixar uma mensagem final que está no próximo slide, já encerrando este nosso bate-papo aqui, que foi muito bom tê-los aqui conosco. A mensagem final que eu deixo para os senhores cooperados: você precisa ficar atento aos detalhamentos. Quais são as características específicas de cada cultivar para cada região onde você está inserido, dentro do seu sistema de manejo, para que a cultivar consiga expressar todo o potencial agronômico produtivo. Só vou frisar aqui, né? Quais são as características específicas de cada cultivar para a tua região, a região que você está inserido, não é a região do outro não, do vizinho, da tua região. E também o seu sistema de manejo, dentro do seu próprio sistema de manejo. Você precisa fazer esse ajuste refinado. Não adianta ser generalista. De novo essa palavra, porque não vai alcançar, não vai avançar na produtividade. Você precisa ficar atento a cada cultivar que está sendo indicado para a sua região. E é sempre bom fazer um teste. O melhor teste quem faz é o próprio produtor. Nós temos que plantar, ver e comprovar. Então essa é a mensagem que eu tinha. Eu quero que vocês aproveitem muito a Cooper Citrus Expo.